E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre o Tesouro Selic, que é uma alternativa para você investir sua reserva de emergência, rendendo mais do que a poupança e com mais segurança inclusive. Então fica comigo até o fim do vídeo, que hoje você vai entender tudo sobre esse tipo de investimento e sobre algumas questões em investimentos de renda fixa que vão abrir tua mente para o mundo dos investimentos. Se você ainda não me conhece, eu sou Luiz Antônio, sou engenheiro civil e me dedico a estudar sobre assuntos como investimentos e educação financeira e tento passar isso para o máximo de pessoas que eu puder aqui no YouTube. Então, antes de começar a falar sobre o Tesouro Selic, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e compartilhar com teus amigos. Isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas. Primeiramente, eu queria que você entendesse que quando você investe em renda fixa, um tipo de investimento onde você já sabe qual vai ser o rendimento no longo do tempo, é como se você estivesse emprestando seu dinheiro a uma pessoa, ou a um banco, ou ao governo, e essa instituição que emite esse investimento te paga em juros. E aí eu vou te falar, você vai entender como é que é determinado esses juros. A taxa Selic é a taxa básica de juros e, como o nome já diz, ela norteia todos os juros praticados no nosso país. Assim, é a taxa Selic que determina qual vai ser a taxa de juros que os bancos vão usar para fazer empréstimos entre si. Por exemplo, quando um banco precisa pegar dinheiro emprestado com outro, ele emite um certificado de depósito interbancário, ele emite um CDI. E, por sua vez, o CDI vai regular a remuneração que os bancos fazem nos investimentos de renda fixa. Resumindo, quando o governo altera a taxa Selic, os bancos passam a usar essa nova taxa como base para os empréstimos que eles fazem entre si e como base para os investimentos que eles oferecem. Então é comum você ouvir falar que um banco tal tem um investimento que vale 100% do CDI, 110% do CDI. Há esses investimentos, onde o banco tem o objetivo de captar dinheiro, é chamado de CDB, Certificado de Depósito Bancário. É como se eu estivesse realmente emprestando meu dinheiro para o banco, para ele pegar e emprestar para outra pessoa mais caro. Por isso é importante você conhecer a taxa Selic e a taxa do CDI para tomar melhores decisões em relação aos seus investimentos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está no menor patamar histórico dela, a 13,75% ao ano, enquanto o CDI, que geralmente é 0,1% abaixo, está 3,65% ao ano. Agora que você já conhece sobre a Selic, sobre o CDI, vamos falar onde é que você vai investir o dinheiro para formar a reserva de emergência. A poupança é o nosso investimento mais popular e isso passou a se tornar um problema desde 2012, quando o governo federal colocou uma determinação que se a Selic estivesse abaixo de 8,5%, a poupança passaria a render 70% da Selic. Então, se hoje a Selic está a 13,75%, a poupança vai render somente 2,65% ao ano. O problema é que a meta do governo para a inflação desse ano de 2020 está em 3%. Então, se você viu esse vídeo aqui sobre a inflação, você sabe da importância dos nossos investimentos terem ganho real acima da inflação, ou então o dinheiro investido vai começar a perder poder de compra. Dessa forma, mesmo que você não pague nenhum imposto para investir na poupança, seu dinheiro vai estar lá perdendo poder de compra porque a inflação está maior do que o rendimento dela. Mas enquanto a poupança rende 70% do Selic, eu posso achar um investimento que renda 100% ou até mais da Selic ou do CDI. E a primeira alternativa para isso é o Tesouro Selic. Lembra lá que no vídeo da reserva de emergência, eu falei que a gente precisa de um investimento de baixo risco e de alta liquidez. E aí a gente tem o Tesouro Selic, que é negociado no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo onde ele emite títulos de dívida pública e garante que recompra. E o Tesouro Selic é somente um desses títulos, existem outros tipos, mas que são para objetivos diferentes da reserva de emergência. Na prática é exatamente como se eu estivesse emprestando dinheiro para o governo e ele fica me pagando juros. E aí no fim do vencimento ele recompra aquele título me pagando o que eu investi no começo. E convenhamos que o risco de você emprestar dinheiro ao governo é extremamente baixo. Porque se o governo quebrar, todo o resto do país já quebrou. Então, se para a tua reserva de emergência você precisa de um investimento com baixo risco e liquidez diária, o Tesouro Selic atende completamente. Porque o risco, como eu já disse, é extremamente baixo e a liquidez, se você pedir o resgate num dia, no outro já vai estar disponível. Para você começar a investir no Tesouro Selic é bastante simples. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir uma conta numa corretora de valores ou então usar a corretora do teu banco, mas você precisa ter atenção se a corretora, tanto do teu banco como outra qualquer,
vai cobrar alguma taxa de custódia para o investimento no Tesouro Direto. Eu recomendo ainda que você abra uma conta num banco digital, porque para investir por uma corretora você precisa fazer uma transferência para essa corretora, e com o banco digital você não tem nenhum custo. E é bem simples, nesse banco digital você emite um boleto, paga, em 1 ou 2 dias úteis o dinheiro vai estar disponível no banco, e aí é só você fazer essa transferência gratuitamente para a tua corretora. E agora uma das partes mais importantes, porque você precisa saber que para investir no Tesouro Direto existem alguns custos que na poupança não tem e que você precisa levar em consideração. O primeiro deles é o imposto de renda, que vai incidir somente sobre o teu lucro. E ele é regressivo, então quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido no Tesouro Selic, menos imposto você vai pagar, conforme essa tabela que está aqui na sua tela. Só que você não precisa se preocupar, porque o pagamento desse imposto é feito direto pela corretora. Na hora que você for sacar o dinheiro, ela já vai lá abater o valor desse imposto de renda. Então você não precisa em momento algum se preocupar em emitir nenhum boleto e pagar separadamente. Outro custo é a taxa de custódia de 0,25% ao ano sobre todo o teu capital investido. Essa taxa é cobrada pela Bovespa para meio que guardar o teu dinheiro. E como eu já disse, algumas corretoras e alguns bancos cobram também uma taxa de custódia por fora, mas a maioria já oferece esse serviço de graça. E o último custo relativo ao investimento no Tesouro Direto é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas ele só é cobrado se você sacar esse dinheiro em até 30 dias depois do investimento. Então se eu coloquei o meu dinheiro e 31 dias depois eu precisei sacar, eu não vou ter esse tipo de custo. Outra coisa importante também, que diferencia o investimento no Tesouro Selic da poupança, é que todo dia o Tesouro Selic vai rendendo um pouquinho, enquanto na poupança ele só vai render uma vez no mês, que é no dia do aniversário. Por exemplo, se eu coloquei um dinheiro no dia 1º de abril na poupança, no meu saldo vai ter lá esse mesmo valor até o dia 1º de maio. E aí no dia 1º de maio, que é o aniversário desse aporte, ele dá o rendimento. No Tesouro Selic não. No dia 2 de abril vai ter um pouquinho a mais, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Isso é importante porque se eu precisasse sacar o meu dinheiro no dia 29 de abril, por exemplo, ele ia ter rendido uma coisinha. Enquanto que na poupança, se eu colocasse R$100 no dia 1º, no dia 29 eu só ia ter R$100. Eu não ia ter ganho nada durante 29 dias. Mas se com todos esses custos que eu te falei, com todos esses impostos, com essa burocracia de ter que procurar uma corretora, você acha que a poupança ainda é mais vantajosa do que o Tesouro Selic? Eu fiz aqui algumas simulações para te provar completamente o contrário. Se eu colocasse R$100 na poupança, em um ano eu ia ter R$102,57, enquanto que no Tesouro Direto, líquido, eu teria R$103,02. Em 4 anos, eu teria na poupança R$115,78 e no Tesouro Direto eu teria R$118,51. Perceba que essa diferença vai aumentando. Agora imagina essa diferença ao longo de 20 anos, de 30 anos. Entretanto, uma desvantagem do Tesouro Selic é que no dia de hoje, para você começar a investir nele, você precisa de no mínimo R$105,60, enquanto que na poupança com R$5 você consegue investir. Para o vídeo não ficar mais longo ainda, eu decidi cortar na metade, e nos próximos vídeos aí eu vou estar mostrando na prática, gravando a tela do meu computador, como é que eu faço para investir o mínimo nesse Tesouro Selic. Para não restar nenhuma dúvida, nenhum receio em vocês, para começar definitivamente a investir, a formar tua reserva de emergência numa modalidade de investimento que rende mais que a poupança. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo alguma sugestão, comenta alguma dúvida que ficou nesse vídeo, eu vou responder cada pessoa. Eu agradeço a tua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.